Amém, amém. Pai, obrigado, Deus, por esta manhã. Nós, Senhor Pai, temos esses novos corações que são um presente, Senhor Deus, da Tua graça. Tu falaste, eu lhes darei um novo coração para que eles me amem. Oh Deus, e como Tu tem enchido esse coração de deleites, satisfações, oh Deus, totalmente, Senhor Pai, voltados para Ti. Tu, Senhor Pai, tem deleite sem fim, mas nós não tínhamos, Senhor Pai, como acessá-los, Senhor Pai. Então Tu nos deu, Senhor Pai, um coração para nos deleitarmos em Ti. É tanta bondade, Senhor Pai, junta, que nós nunca vamos poder mensurar de fato como, Senhor Pai, ó Deus, Tu nos amou em Teu Filho amado e nos predestinou realmente, Senhor Deus, para sermos conforme Ele é, nos alegrando perfeitamente em Ti, nele. Que nós possamos fazer isso, olhar para a Tua palavra nesta manhã, com esta alegria, com este gozo. Quer a palavra, Senhor Pai, nos discipline, nos repreenda, nos corrija, nos conforte, não importe o que a palavra faz. Que a gente sempre, Senhor Pai, ó Deus, possa dizer como salmista: foi bom eu ter sido afligido por Deus, porque então agora meu coração está em paz. A Tua palavra, tudo que faz a nós sempre é bom, quer ela nos corrija, nos console, nos repreenda, ó Deus, nos incentive, não importa, que nós possamos sempre tomar a Tua palavra como doces, ó Deus, porque elas sempre, Senhor Pai, são que moldam os nossos corações à imagem do Teu Filho. Então fala conosco esta manhã, em nome de Jesus, amém. Dia lindo, né? Domingo, Dia dos Pais. E eu fico feliz, não é? Eu não tenho mais pai nesse mundo, nem mãe, não é? Tem gente que às vezes no Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, ficam tristes, choram porque os pais não estão mais aqui. Isso não é grato, não é, queridos? Deus nos deu pais, e nós nos alegramos pela bênção de Deus, e também nos alegramos quando foi do agrado do Pai levá-los, não é, para casa. E nós podemos nos alegrar com os irmãos que têm paz, e nos alegramos com Deus por ter nos dado paz e ser de fato eles só uma placa que apontava para o nosso Pai, não é? De quem tudo na terra toma a paternidade. Então todos têm sempre razão para estarem felizes em Deus, em todas as datas especiais, mesmo quando olhamos para trás, para aquelas pessoas que tanto amamos, que já não estão mais aqui, foram dádivas de Deus, e Deus não é obrigado a manter as dádivas todo o tempo, e isso é que prova que a dádiva que incendeia nossos corações não são as pessoas, nem as coisas do mundo, mas Ele mesmo. Somos gratos quando Ele dá e quando Ele tira. E por isso estamos alegres pelas grandes coisas que Ele faz em nossas vidas. E ontem, quando estava amanhecendo o dia, eu estava encerrando o segundo sermão, né, o sermão de Eclesiastes. E quando o dia já estava amanhecendo, o Tomás acordou e veio conversar comigo. E quando ele estava conversando comigo, ele me lembrou algo que eu não lembrava, que hoje era Dia dos Pais, né? Conversando. E então eu pensei, depois que tinha terminado ali, já estava o sol começando a nascer, pensei, esses sermões que eu preparei não vão se encaixar por causa do tempo, são sermões maiores, mais densos. Então eu tive que dormir algumas horas e voltar para preparar algo menor, né, para nós meditarmos hoje e hoje à noite na Santa Ceia. E eu quero fazer isso, eu quero ler em 2 Coríntios 3, de 5 a 6, que diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. E aí vem aquilo que nós queremos realmente olhar, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse é um dos textos mais famosos e mais distorcidos. Quando nós temos a palavra de Deus, nós podemos ter uma visão falsa
do texto, isso é uma tragédia. Nós podemos ter uma visão verdadeira, mas não profunda do texto, o que realmente ainda não nos deixa aonde a palavra de Deus deve nos levar. Ou nós temos uma visão verdadeira e profunda daquilo, e ao olhar para essa última sentença, porque a letra mata e o Espírito vivifica, nós quase sempre temos pessoas que têm uma visão falsa do texto, o que é triste no meio cristão. E depois algumas pessoas que se satisfazem com uma visão que não está errada, mas está longe de captar a profundidade da afirmação de Paulo, o que também não vai nos deixar como pessoas maduras e experimentadas. E então podemos ter aquilo que realmente o texto diz para nós. Então, uma das minhas esperanças para Jardim da Luz, todo o tempo, não é? Durante todos esses anos e durante o tempo que eu estiver aqui, é que o ensino recebido aqui implante um hábito mental em você, não é? Você não vai lembrar de tudo o que você ouviu aqui. Não é esse o propósito, não é? Algumas pessoas me dizem, um sermão de mais de 1 hora, as pessoas guardam tudo. As pessoas não precisam guardar tudo. O que elas precisam guardar é o ponto, a essência. Não há nada na vida, você não lê um livro e lembra do livro todo. Você não vê um filme e lembra do filme todo. Você lembra do filme, mas você não lembra de cada cena, de cada palavra, de cada frase. O objetivo do sermão é ir construindo em você e implantando um hábito mental que mude tudo, que faça você olhar para a vida e interpretar tudo com os olhos de Deus. Ninguém precisa lembrar de tudo para realmente estar crescendo e sendo nutrido. O essencial precisa estar lá. Se alguém fala assim, como é o filme, qual é a história, você sabe, você não lembra tudo, você não pode contar minuto após minuto daquele filme, mas você sabe o que ele contou. No sermão é assim, é implantar um hábito mental. Eu tenho 50 anos e estou casado há tantos anos e certamente durante esses anos todos de casamento e durante os anos que antecederam meu casamento na minha casa com os meus pais, eu almocei e jantei todos os dias. Agora eu lembro de cada prato que Cláudia preparou, de cada almoço. Lógico que não. Eu lembro de cada prato que minha mãe fez, não lembro, mas foram eles que me alimentaram. Se eu estou aqui hoje vivo, adulto, saudável, eu devo a cada uma daquelas refeições. Não posso lembrar de todas, mas elas cumpriram o seu propósito: nutrir as minhas células, dar a energia necessária para o meu corpo, desenvolver. Eu não preciso lembrar de cada prato para agradecer a Deus por cada um deles e ter certeza de que a pessoa que eu sou hoje, fisicamente, eu devo a cada refeição que eu não lembro exatamente o que era. Como também nós não lembramos cada sermão que ouvimos, mas são eles que vão aos poucos edificando o caráter de Cristo em nós, e colocando um hábito mental em nós, implantando esse hábito mental para toda a nossa vida, para empurrar diariamente cada um de nós, coração e mente, através da meditação, audição e escrita sobre textos bíblicos, primeiro implantando em nós a visão de que quando nós olhamos para o texto bíblico, temos que estar atentos e enxergar aquilo que conscientemente o autor humano, inspirado pelo Espírito, pretende comunicar. Mas então não ficarmos simplesmente irmos mais fundo na realidade mais profunda, aonde a intenção imediata daquele texto está enraizada, está alicerçada. Ou seja, qual é a finalidade de tudo? Se nós temos uma visão correta daquilo que o autor está dizendo, mas não vamos ainda mais para baixo, na realidade mais profunda, a gente perde. Então, me deixe tentar dizer de outra maneira, quando nós relacionamos as coisas há vários aspectos para que as pessoas entendam. Quantas vezes nós contamos histórias, não é? Filmes, peças,
reportagens. As nossas mentes têm uma capacidade de guardar aquilo que é essencial, se nós ligarmos isso à história. É por isso que Jesus era o mestre perfeito, né? Se ele tivesse contado aquilo que é importante, a doutrina central na parábola do filho pródigo sem a história, provavelmente nós teríamos uma dificuldade imensa de guardar aquilo que ele falou. Mas ele contou uma história de um pai e dos filhos. Essa história ficou na nossa mente, ela nunca mais vai sair. E quando nós lembramos da história, nós lembramos dos seus significados. E visto que Deus é o autor final da Bíblia, ele é o autor por trás dos autores, ele é o autor por trás de Paulo em suas cartas, o autor por trás de Pedro, por trás de Marcos, Lucas, João, enfim. E 2 Pedro 1,21 diz: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Da mesma maneira como a escrita dela não foi de interpretação, não foi de uma coisa particular, Paulo não era um livre pensador que pôde pensar o que eu quero dizer, como é que eu entendo a vida. Não. Ele foi inspirado pelo Espírito de Deus a dizer aquilo que Deus queria. Da mesma maneira, ela não é de particular interpretação. Da mesma maneira que Paulo não podia escrever os seus pensamentos, eu não posso querer entender ele com os meus próprios pensamentos, levando aquilo para onde eu acho melhor. Então, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. Então não pode ser interpretada pela vontade do homem, para agradar a nossa cultura, agradar quem está sentado, agradar um amigo que está conversando conosco, agradar alguém que tem um problema. Aconselhamento hoje bíblico não passa de terapia, né? Mas aconselhamento bíblico é não tentar agradar quem nós estamos aconselhando, nós tentamos agradar a Deus, dizendo àquela pessoa a verdade sobre Deus. Se aquilo vai agradar ou não, isso já é outra história, não é? Mas a Bíblia não é de particular interpretação. Eu não interpreto do jeito que eu quero, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 20 e 21. Portanto, todo o significado bíblico está enraizado na visão de Deus da realidade. O que importa para nós, qual é a visão da realidade de Deus? Você pode me dizer a sua opinião sobre a alma humana, mas qual é a visão de Deus sobre a alma humana? É isso que nos importa. Você pode me dizer a sua visão sobre a sociedade, mas qual é a visão de Deus sobre a sociedade? É isso que importa para nós. Você pode me dar a tua visão sobre criação de filhos e disciplina. Tudo bem, você tem a sua visão. Mas o que importa para nós não tem nada a ver com a sua visão sobre isso. É o que Deus pensa sobre isso, o que Deus diz a respeito disso. É isso. Todo o significado bíblico está enraizado na visão de Deus da realidade, não de filósofos, não de pensadores, nem de você, nem de mim, homens ou serpentes. Nós sabemos que o primeiro humanista na Terra foi uma serpente, que falou para os homens: vocês vão ser como deuses, vocês vão ser grandes. Encheram a bola deles, não é? E isso deve ter inflado o ego, e eles naquele instante terem tido uma grande autoestima. Imagina, você como Deus, não é? E vocês não vão morrer. Enfim, uma serpente tem muitas ideias. E na verdade ela é a primeira humanista, o que traz a implicação adicional de que todo o significado bíblico está enraizado na realidade última. Você não pode só ficar naquilo imediato que o autor está dizendo. Tu tem, para ter uma visão verdadeira e profunda, levar isso até a realidade final de tudo. O autor bíblico pode estar falando sobre casamento, mas qual é a realidade final a respeito disso? O autor bíblico naquele texto pode estar falando sobre determinado assunto, mas qual é a realidade final? Então, traz essa implicação adicional. Tudo tem que chegar na realidade final. Quem Deus é? Como isso glorifica a Deus? Como isso mostra a Cristo? A maneira como ela se relaciona, aquilo se relaciona com as coisas e a maneira como as coisas realmente são. É por isso que você pode olhar para coisas e usar histórias assim. Porque quando eu estou olhando uma peça, lendo um livro, e quando eu estou vendo um filme, eu posso relacionar aquilo. O que essa história nos mostra sobre o homem da visão de Deus?
De que maneira essa coisa aí mostra algo ruim ou bom, ou uma característica do pecado como Deus vê no homem? Então é por isso que nós podemos pensar coisas dessas histórias que o autor mesmo não estava vendo, não é? Mas como ele está descrevendo algo do homem, da história do homem, nós podemos relacionar aquilo com a realidade última. E, portanto, a Bíblia tem maior potencial educacional do que qualquer outro livro do mundo. E é uma pena que muitos cristãos que se dizem cristãos não vejam assim. A Bíblia, ela tem um potencial que nada mais tem, porque eu posso pegar algo fora da Bíblia e, por causa da Bíblia, relacionar isso com a realidade última, que é Deus. Mas a Bíblia me impulsiona, me leva para a realidade última, e pode nos levar à realidade última sobre todas as outras realidades. Nós somos cercados por várias realidades e, portanto, a Bíblia pode iluminar todas as outras realidades, revelando a relação daquilo com a realidade última. Então eu posso olhar para determinada coisa, para determinado relacionamento, para determinada coisa no homem, na sociedade, e a Bíblia me ilumina para relacionar aquilo com Deus, com a realidade última pela qual todas as coisas existem. Portanto, quando eu digo que sempre que eu leio livros, e os grandes livros, e tudo que eu vejo, e tudo que eu assisto, à luz do maior livro, porque está acontecendo mais do que aparenta. Não é? Mais está sendo dito do que aparentemente. É porque as pessoas estão vendo aquelas coisas sem relacionar elas com a realidade última. Mas a Bíblia nos deu essa capacidade. Então existe uma exegese que está sempre só na superfície. E eu quero ilustrar isso, esse hábito mental, com o texto bíblico que nós lemos, de 2 Coríntios, não é? 3:6. Aqui está o contexto para os versos. Não que sejamos suficientes em nós mesmos para reivindicar algo como vindo de nós, mas nossa suficiência vem de Deus, que nos fez suficientes para ser ministros, Paulo está dizendo, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata e o Espírito vivifica. Muitas pessoas, essas totalmente desconectadas da verdade bíblica, dizem que isso é doutrina. Quando você ensina as verdadeiras doutrinas, algumas pessoas com o coração totalmente fechados para as grandes realidades de Deus em sua palavra, a única fonte de revelação que nós temos, elas dizem, não, a doutrina mata, a letra mata, o Espírito vivifica. O cara está dizendo o seguinte, sensações e experiências vivificam, a letra não, as doutrinas não, e isso é totalmente antibíblico, né? Essa é a frase que a gente quer inserir na intenção imediata e consciente de Paulo. O que Paulo estava falando imediatamente a respeito disso? Depois nós temos que relacionar isso à realidade última, a Deus. Nós nunca devemos só olhar o contexto em que aquilo está sendo dito, como pelo apóstolo Paulo, em qualquer texto, ou em qualquer texto, é o básico. Mas depois, se nós não levarmos aquilo a uma realidade última, nós ainda não vamos ver realmente o que está sendo ensinado para nós. E depois que a gente mergulhar na realidade mais profunda, a gente vê como isso se relaciona com qualquer coisa. Com o livro que eu leio, com o filme que eu assisto, com o noticiário da televisão, com a filosofia de algum filósofo, com a ideia de algum homem e inúmeras outras coisas da nossa vida. O que Paulo está se referindo quando ele diz a letra mata, mas o Espírito vivifica. No próximo verso, no verso 7, ele se refere a letras em pedra. Ele diz assim, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória da sua face, do seu rosto, a qual era transitória, e no verso 3, ele se refere a tábuas de pedra. Você vê que aqui, no 7, ele fala gravado com letras em pedras.
No 3. No 7, ele se refere a tábuas de pedra. Ele diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Portanto, Paulo está se referindo à lei mosaica. Fica evidente que ele está falando sobre como Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés no monte, não é? Ele está falando apontando literalmente para isso, e como Deus mesmo escreveu as tábuas da lei em pedras. Então Paulo está se referindo imediatamente à lei mosaica, especificamente aos 10 mandamentos entregues em tábuas de pedra no Monte Sinai, como ele mesmo menciona. Esse é o significado mais imediato das palavras de Paulo, quando ele diz que a letra mata. Esse é o contexto imediato. É semelhante a Romanos 7,10, que diz: o próprio mandamento que prometia vida revelou-se morte para mim. É assim que a letra mata. Então a carta, isso é, o mandamento escrito em pedra, mata. O mandamento escrito pelo dedo de Deus nas tábuas, os 10 mandamentos, eles matam. Paulo diz: o pecado, para se mostrar extremamente diabólico e maligno, ele pegou aquilo que era bom, que era a lei, e me matou. E quando ele diz, mas o Espírito vivifica, ele não está falando sobre doutrinas versus experiências. Doutrinas matam e experiências vivificam. Não, ele não está falando nada a respeito disso. Ele tem em mente a obra do Espírito de Deus fazendo no coração humano o que a nova aliança tinha prometido. É isso que ele tem em mente: a regeneração e um novo coração, porque essa era a promessa de Deus na nova aliança. Eu escreverei a minha lei, a minha vontade, não é em seus corações. E no verso 6, então ele diz: nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Ele vai dizer, escrita no coração. Então, no versículo 3, os coríntios são uma carta de Cristo, escrita com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. O verso 18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Portanto, é o Espírito que vivifica. Ou seja, só o Espírito dá uma nova natureza. O Espírito vivifica, o Espírito dá um novo coração, o Espírito regenera, o Espírito coloca em nós uma natureza que não é mais inimiga de Deus. Uma natureza, um coração, e o coração é o quê? Controla tudo na vida, né? Vontade, afeições, tudo, não é? O centro de tudo. O Espírito dá vida, significa que as letras na pedra não podiam fazer. A letra podia revelar perfeitamente a vontade de Deus, por isso ele diz que a letra a lei é justa, perfeita e boa. Mas a lei, a letra não pode dar vida, ela só pode dizer assim é Deus. E como eu sou oposto a Deus, eu nasci filho da ira, o que acontece é que quando a lei fala, tudo em mim se rebela contra Deus. Então o Espírito trabalhando no coração pode fazer, a saber, dar vida nova, vida espiritual, vida eterna. É isso que ele está dizendo. Você pode fechar a sua Bíblia nesse ponto e pregar o seu sermão. Se você entender que o que ele está dizendo é que o Espírito, a letra mata, ou seja, a lei, ela não pode dar aquilo que ela ordena, ela não pode conceder, a lei pode dizer que Deus deve ser amado sobre tudo, mas a lei não concede um coração que ama Deus, que veja a glória de Deus na face de Cristo, não concede.
Então, apesar da lei dizer algo verdadeiro, justo, bom e maravilhoso, ela encontra em nós uma disposição exatamente oposta, uma mente inimiga. Então, mas se você falar, ao pregar sobre esse texto, isso, se você falar, ó, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a letra, a lei fora do homem, a lei nas tábuas, ela é verdadeira, ela é maravilhosa, mas ela mata. Ela mata por quê? Porque não é porque estudar doutrinas está em oposição a experiências. Ele não está falando nada a respeito disso, como várias vezes esse texto é mencionado pelas pessoas. O que ele está dizendo é que sem uma nova natureza, a verdade de Deus encontra um coração oposto a Deus. Nunca vai se deleitar em Deus, nunca vai ter paz, alegria, descanso, gozo em Deus. Tudo que a Bíblia diz ou vai levar ele para o orgulho ou para o desespero. Então você pode fechar a sua Bíblia nesse ponto e pregar o seu sermão e ensinar a sua lição, ou não, você não está preparando um sermão para ensinar lição nenhuma, você está só querendo ensinar o seu próprio coração, e o ponto seria, nunca transforme o cristianismo em uma mera lista de regras. Nunca transforme a vida espiritual numa mera lista de coisas que você tem que obedecer. Nunca faça alguém dizer, olha, se você orar tantas horas, você tem que orar tanto, ler tanto. Nunca acredite que esse monte de coisas externas possam realmente produzir uma mudança em você. Ou mesmo a revelação da lei perfeitamente. O ponto seria, e não estaria errado, se você tivesse entendido, não transforme o evangelho, o cristianismo, em uma mera lista de regras, sejam os 10 mandamentos ou qualquer outra coisa, não é? Qualquer outra ordenança ou ensino na Bíblia, porque sem a obra do Espírito Santo, todos os mandamentos te matam. Quando o mandamento diz, não cobiçarás, isso é ótimo, isso é uma declaração perfeita, santa, justa. Mas o que Paulo diz? O pecado, ele me engana. Quando diz, não cobiçarás, aí eu descubro que eu cobiço. Ou seja, há uma coisa muito diferente entre eu e a lei. Isto é, eles encontram um coração, todos os preceitos de Deus, encontram um coração autossuficiente. Um coração arrogante, um coração que acha que Deus existe para ele e não ele para Deus, um coração que acha que as vontades dele deviam ser satisfeitas, um coração do homem psicológico, né, que quer ser feliz. Ele acha que se ele for feliz é se a temperatura estiver certa, se ele tiver o marido certo, a esposa certa, o trabalho certo, as férias certas, os amigos certos. Ele acha que se tudo funcionar como ele quer, ele ia ser feliz. Então, é esse coração totalmente centrado em si mesmo. Ele acha que se a igreja fosse de determinada forma, ele está bem. Esse coração centrado em si mesmo é o que ouve a lei. E é óbvio, não é? Ao ouvir a lei assim, a letra te mata, porque o teu coração reage exatamente da maneira oposta. A revelação encontra um coração autossuficiente e que produz automaticamente rebelião exultante, ou seja, eu exulto e exalto a mim mesmo e eu rejeito o que é dito. Ou essas regras, essa lei vai encontrar em mim um coração tão cego que acha que realmente está conseguindo cumprir e produz em mim o quê? Orgulho. Produz em mim aquela coisa tão comum como o jovem rico que diz, não, eu obedeço tudo isso desde o início. É óbvio que não era, que ele não obedecia. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de ti. Quando Jesus disse assim, você não conhece a lei que diz tal, então você quer a vida eterna, então obedeça a isso. Ele diz, mas eu faço isso. Só que o primeiro mandamento é amarás teu Deus sobre todas as coisas. Então Jesus, para desmontar aquela farsa, não é? Eu não digo nem que o cara estava ali querendo ser um farsante, mas é assim, o coração do homem é enganoso, não é? Jesus diz, então você vai lá e pega os seus bens e dá a eles. Só para mostrar, você diz que cumpre a lei de Deus, o primeiro mandamento é não terás outros deuses, dê os seus bens,
E ele ficou triste, porque é óbvio que o Deus dele era os seus bens. Jesus está dizendo, nem o primeiro mandamento. O primeiro mandamento encontra o seu coração totalmente agarrado a ídolos. Como é que você cumpre os mandamentos? Então, mas ele era autossuficiente, ele sentia que cumpria. Então, ou a lei vai encontrar em nós, a letra, algo que eu rejeito, ou algo que eu acho que eu cumpro, mesmo que eu não cumpra nada, e gera em mim o quê? Orgulho, gera morte, gera sempre morte. A letra mata, o espírito da vida, esse é o seu sermão ou lição, e não está errado. Não está errado. Essa é uma tradução, é um entendimento fiel do texto do apóstolo Paulo no que ele está. E você pode parar aí, fechar a sua Bíblia e ir dormir. Ou você pode querer enxergar profundamente o que Deus está ensinando, que é ir muito além do que essa visão correta com o seu ponto correto. Você há aquela visão errada de que isso está falando sobre experiências versus o solo escritura, ou há essa visão correta, não é? Mas você ainda estaria longe. Então, ou você pode vir para Jardim da Luz, ou você pode adquirir, através do que você tem ouvido, o hábito contínuo, vitalício, de pressionar tudo que você aprende até a realidade última. Então, através disso, dessa realidade imediata, pretendida pelo apóstolo, que você viu, cada vez mais você aprofundar isso até chegar na realidade última, que é Deus. Como é que isso me leva a ter uma visão completa do que Deus é? Então, na realidade mais profunda, que é Deus, é onde você encontra realmente aquilo final, suculento, profundo, que transforma a alma no ensino bíblico. Que é a maneira mais eficaz que eu conheço de fazer isso é perguntando e respondendo as perguntas implacavelmente. Nós vimos já e temos visto como fazer perguntas é a maneira com que nós crescemos. Salomão faz perguntas onde a maioria das pessoas param de perguntar, então elas são superficiais e não compreendem a vida. Então, por que Paulo usou aqui no texto letra? A palavra grama, não é? Em vez de usar a palavra lei, ou em vez de usar a palavra mandamento. Por que Paulo, escrevendo lá no grego, em vez de falar porque a lei mata, porque o mandamento mata, porque os 10 mandamentos matam, por que ele não usou essa palavra, já que as palavras estavam disponíveis? Porque ele preferiu usar a letra mata. Por que não dizer a lei mata? Porque a lei mata, mas o Espírito vivifica. Ou porque o mandamento mata, mas o Espírito vivifica. Porque em vez de usar essas palavras, ele usou letra. Porque ele escolheu uma palavra que se refere a um pequeno bloco de construção de ideias. É um pequeno bloco de palavras que tem significados verbais para nós. E não falou especificamente a lei ou o mandamento. Em segundo lugar, você poderia fazer a pergunta: o que o Espírito realmente faz que impede da letra me matar? Se a letra mata, mas o Espírito faz algo, o que ele faz realmente que impede que a letra mate? Porque Paulo claramente ama a lei. E ele chama a lei de santa, justa e boa, como está em Romanos 7:12. A lei não tem que matar, mas ela sempre mata. Não é? E o que o Espírito faz então para que a lei não faça isso, para que a lei não me mate? O que ele faz? Então aqui está a resposta à primeira pergunta, que é porque ele escreveu a letra mata no original, em vez de dizer a lei mata, ou o mandamento mata. É que Paulo sabe que não é apenas a lei que mata. Sabe? Ele diz, a letra mata. Ele escolheu não a lei, mas um bloco de construção básico de palavras que formam frases. Ele está dizendo, esse bloco de palavras que fazem frases corretas, elas matam. Então, peças gregas matam.
mesmo quando você pode ver nelas um significado adequado. Tratados de filosofia matam. A obra de William Shakespeare mata. Livros sobre qualquer coisa, biologia, agora o pessoal está tão interessado em vírus e etc. Mas os sermões que o apóstolo Paulo pregou matam. Cada sermão que eu prego aqui mata. Eles são feitos de letras, são feitos de um bloco de palavras que trazem conceitos e ideias, e todos eles matam. Os meus sermãos, os do apóstolo Paulo, os de Jeremias, e que você pode dizer assim, uau, isso é começar a ir longe demais no que o apóstolo Paulo está dizendo, porque agora você virou o texto de tal maneira, pastor, de cabeça para baixo, que você está dizendo que o evangelho que o apóstolo prega mata, e que o evangelho que você prega mata, que não é só a lei que mata, que o evangelho também mata. E é isso mesmo. É algo que eu respondo quando alguém disser assim, não, peraí, ele falou a letra mata, mas como ele estava usando pedras, nós estamos pensando na lei, mas o senhor já está dizendo, você já está dizendo que o evangelho mata, que tudo isso mata. Sim, e eu, como disse, respondo com os versículos anteriores do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, 15, 16, que é o que antecede, é o capítulo que antecede. Ele diz assim, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aquele, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, algumas pessoas sentem o aroma do evangelho quando nós pregamos o evangelho. As palavras, a explicação, eu estou falando sobre a justificação, sobre as afeições santas que o Espírito produz, estou falando sobre regeneração, então estou pregando o evangelho, o que Jesus fez. Ele diz, isso é um cheiro de vida para alguns, mas de morte para outros. Não é? Algumas pessoas sentem o aroma do evangelho como uma pedra de tropeço, como uma coisa tóxica, como um veneno, como uma tolice, como uma idiotice, de tal maneira que em 1 Coríntios 1:23 ele diz, mas nós pregamos Cristo, está vendo? Eu não estou falando da lei, estou falando do evangelho, Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, está vendo? Ele está dizendo, nós pregamos só o evangelho, mas que mata os judeus porque eles ouvem o evangelho como um escândalo, e mata os gregos porque eles acham que é uma loucura, e então eles morrem. Então o evangelho é um cheiro de morte para eles. O evangelho é um cheiro de morte. Ele sempre é o bom perfume de Cristo. Ele é sempre um bom cheiro para Deus, o evangelho, a pregação do evangelho. Mas para as pessoas, para alguns, ele é um cheiro de morte, porque ele mata as pessoas. Mas para os outros, ele é um cheiro de vida. Então a letra mata, porque a lei mata, mas o evangelho também mata. Mas só o Espírito da vida. É o que ele está dizendo. E as implicações disso para nós são incríveis. Se o Espírito Santo é que dá vida, o que nos leva à questão seguinte é que o Espírito realmente faz com que a letra não mate. O que o Espírito faz com que a lei não me mate? O que o Espírito faz para que o Evangelho não me mate? O que o Espírito faz para que o Evangelho não seja uma fragrância de morte para mim? Um escândalo ou uma loucura. Como é que o Espírito transforma uma carta assassina? Porque por si mesmo, a lei é uma letra assassina, mas nós vimos que o Evangelho também é uma letra assassina, também é um cheiro de morte, também é um veneno. Conforme o argumento de Paulo continua, ele dá a resposta como o Espírito Santo faz com que a lei não me mate e o Evangelho não me mate, e sim me dê vida.
E ele faz isso como? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o Espírito faz com que a letra não me mate, o Evangelho não me mate, ou qualquer conjunto de frases com as melhores coisas, como o Evangelho, ou mesmo com a lei que revela quem Deus é, não me mate. Ele faz tirando a cegueira mortal do meu coração, para que os olhos do coração possam ver e entesourar essa verdade de Deus em sua verdadeira conexão com a realidade final, Cristo, Deus. E para a glória de Cristo, de Deus, e a cruz ganha esse significado. Aquilo que seria o Evangelho também, por isso é que ele usou letra, a letra mata, não a lei mata. Ele está dizendo que qualquer ensino, por melhor que seja, mesmo, não falando aqui do Evangelho, mesmo que alguém me diga assim, olha, ame o seu próximo, né? Outras religiões falam isso, né? Tenha paz com as pessoas, então isso só mata. Não é? Por quê? Porque o ser humano não tem paz, e nem é centrado, deixa de ser centrado em si mesmo, simplesmente porque ele não sabe. Ele é assim, uma criatura caída. Essas coisas, essas letras, faça os outros o que você quer que faça você. Não alimente raiva, não alimente ciúme, não alimente. Isso mata. Porque isso está dizendo é verdade. Mesmo quando é dito por alguém que não conhece o Evangelho. Você devia perdoar, mas isso não dá nenhum poder para você perdoar, nem achar vantajoso o perdão. Você é centrado em si mesmo, e aquela pessoa me fez mal, e ela me fez mal, ela falou coisas de mim que não era verdade, eu não gosto, eu não posso perdoar, é imperdoável, não é? Mas o Espírito Santo, ele abre os olhos do nosso coração para ver, entesourar a carta, como a letra, como ela realmente é em sua verdadeira relação final. Nós começamos a ver a letra do Evangelho relacionada à glória de Deus, à beleza que agora nós estamos vendo, porque Ele abriu nossos olhos. É assim que o Espírito vivifica, não é nada contrário à verdade revelada, não há nenhuma oposição, e não é simplesmente dizendo que o entendimento básico, sem aprofundá-lo. Agora, quando nós pressionamos o significado de um texto, como 2 Coríntios 3:6, a letra mata, mas o Espírito vivifica, você vê, todos os meus sermões matam. Os sermões de Jesus mataram Judas. Não é? Por quê? Porque só o Espírito vivifica. Mesmo os sermões de Jesus não fariam nada de bom em Judas, não por não serem perfeitos, foram talvez os únicos sermões perfeitos pregados, mas você vê a letra, o conjunto de frases e significados do que Jesus dizia, se o Espírito Santo não produz em Judas, o coração que pode relacionar aquilo à realidade última a Deus, vendo a glória de Deus na face de Cristo, ele não é mudado de um grau de glória para outro. Então a letra mata, a letra que sai dos lábios de Jesus, a verdade, a melhor coisa que o homem poderia ouvir é o Evangelho. E quando nós pressionamos seu significado para dentro das realidades fundamentais, começamos a ver a vastidão da implicação dessa afirmação do apóstolo Paulo, né? E as implicações educacionais do hábito da mente ao longo da vida, que empurra para realidades mais profundas, para trás do texto bíblico, sempre nos levando à glória de Deus na face de Cristo. E o Espírito vivifica ao nos fazer enxergar isso. Então eu concluo isso, né? Já que a nossa ideia é ser breve, que tudo que a gente lê, quando eu leio um drama de Shakespeare, eu estou lendo o quê? Palavras, frases,
cenas, atos. Quando eu consigo relacionar aquilo com a vontade e com a realidade última de Deus, eu consigo extrair ensinamentos incríveis sobre, quando eu estou lendo Macbeth, enfim, as várias obras de Shakespeare, eu consigo relacionar aquilo com Deus. Aquilo que ele está falando sobre a alma humana, eu consigo relacionar aquilo com a realidade última de Deus. E eu consigo relacionar, quando ele está falando sobre o romance, sobre qualquer coisa, eu relaciono a Deus. E aquilo que eu estou lendo, você vê, me faz ver um pouco da glória de Deus na face de Cristo. Porque eu relaciono aquilo com Deus. O que Deus diz sobre isso? Shakespeare está dizendo isso. O personagem aqui está fazendo isso. Mas como Deus vê isso? Você vê, e aquilo tem esse efeito em mim. E tudo que eu leio sobre qualquer coisa é letra. Me mata ou não me mata. Por exemplo, nós temos uma quantidade enorme de informações sobre o coronavírus. É letra. Isso mata você, ou se o Espírito Santo está realmente agindo na sua vida, isso te dá vida. Por exemplo, cada parágrafo que você lê, cada coisa que você vê é mortal, não é? Cada notícia que você vê nos meios de comunicação é mortal. A teologia reformada é mortal. Porque a letra mata, sempre mata. Você pode ouvir a teologia reformada, mas se o Espírito não fizer, você vê através daquilo a glória de Deus na face de Cristo, você está sendo morto por aquilo está sendo um cheiro de morte para você. Você vai poder responder certo que Jesus é gozo infinito no coração e paz, mas isso não é verdade para você. Porque você vê, o Espírito Santo não está te mostrando essas realidades da glória de Deus na face de Cristo. Então a melhor coisa que o Evangelho mata, mas essas outras coisas também. Então, você tem 1000 informações sobre o coronavírus. O que nós vimos nos últimos meses foi uma resposta igual das pessoas ao coronavírus: medo em massa. Medo em massa. Não devíamos ter visto isso, porque não devíamos nunca ver a mesma resposta do incrédulo e do Filho de Deus às situações da vida. Mas foi o que nós vimos. Agora, essa é a realidade. Isso vai matar você ou vai te dar vida? Depende. Isso é uma letra também. As realidades do coronavírus. Você leu, você ouviu com sentenças, por isso Paulo usou a letra, né? Você ouviu sobre tudo isso e você percebeu em você um medo igual ao do seu vizinho. Quando o Espírito Santo está agindo em você, você vai perguntar: por quê? Porque eu senti o mesmo medo. Você vai relacionar essa tua sensação a Deus, a realidade última. Eu devia ter medo? Eu tenho paz em Deus? Eu estou pronto para encontrar com Deus? Estar com Cristo é muito melhor para o meu coração. Você vê, o Espírito Santo pegaria essa letra sobre o coronavírus e faria você ter uma visão espiritual profunda. Mas a maioria dos cristãos que ficaram com o mesmo medo dos ímpios não fizeram pergunta nenhuma. Então todas as informações sobre o coronavírus estão matando ele, porque está mostrando algo horrível sobre a sua situação, mas ele não consegue relacionar aquilo à glória de Deus na face de Cristo. Se ele pensasse: peraí, eu estou sentindo o mesmo medo que as pessoas estão sentindo da morte ou do vírus, o que isso diz? O que isso diz sobre a glória de Deus na face de Cristo? O que isso diz sobre as delícias perpétuas à direita de Deus? O que isso diz sobre partir, estar com Cristo é muito melhor? O que isso diz sobre a minha alma? Quando eu estou fazendo essas perguntas, o Espírito Santo está fazendo essas verdades sobre melhor é partir, estar com Cristo, a glória de Deus na face de Cristo, em todas essas coisas, está fazendo real para mim. Então, você vê, mesmo a letra sobre o coronavírus está me fazendo ver mais de quem eu sou, e daquilo que eu preciso, e vai mudar a minha oração. Eu vou começar a orar: Senhor, eu sentir coisas que são incompatíveis. O meu coração temeu como um ímpio. Eu não vou agir assim, eu não quero agir assim, eu não vou te desonrar assim.
Mas há muitos cristãos que sentiram o mesmo erro do ímpio, não fez pergunta nenhuma, vai continuar vivendo. Ele não aprendeu nada espiritual, nada sobre ele, nada sobre a vida, nada sobre a morte. Ele vai continuar fingindo que porque o coronavírus não matou ele, ele não vai morrer. E ele não está mais preparado agora, depois da pandemia, do que estava antes para morrer. Jesus não é mais um deleite para ele, mais profundo. Ele não descobriu com isso, se ele tivesse pelo menos descoberto que Jesus não é o deleite que ele diz, melhor do que a vida, que aquilo era só hino que ele cantava, que assim que apareceu um vírus que foi testar se Jesus era melhor do que a vida, ele ficou apavorado como o mundo. Você vê, essa letra, todas essas informações do coronavírus estão matando. Mas quando o Espírito Santo, o Espírito Santo está agindo em nós, ele vivifica. Eu percebo, o quê? Por que eu senti assim? Por que este medo? Eu acredito que Deus realmente é soberano sobre os vírus? Ou aquilo que eu falava sobre a soberania de Deus é algo que é só letra fora de mim? Não tem um correspondente dentro de mim que descansa na soberania de Deus. Você vê, toda letra mata. Eu vejo Shakespeare com ideias lá sobre o homem totalmente opostas a Deus, mas aquilo não me diz nada, aquilo é absorvido até por mim. Eu até pego algumas coisas, em vez de relacionar a Deus e pensar, isso aqui é bom, isso é interessante, isso realmente é verdade sobre o homem. Isso aqui não tem nada a ver com Deus, isso aqui é... Então, a menos que o Espírito dê vida, se o Espírito Santo remover a cegueira mortal do coração humano, você vai poder ver essas coisas em Shakespeare. Porque você vai poder relacionar o que Shakespeare está dizendo à realidade última, que é Deus. Como você se relaciona à glória de Cristo? Você vai ouvir alguém falando sobre uma determinada ideologia, filosofia, e vai dizer, o que isso diz a respeito de Deus? O que isso diz em respeito à alma que Deus disse e que aqui está dizendo? O que isso me ensina? Você vê, a letra nunca mata, ela sempre nos leva para a realidade última. É por isso que Paulo, quando falou a letra mata, apesar de ele imediatamente colocar as pedras e a lei, ele usou grama, usou letra e não a lei, porque não é só a lei que mata, é qualquer conjunto de ideias que não é trabalhada no interior do homem pelo poder infinito do Espírito Santo. Nesse sentido, toda letra mata. Tudo que você aprendeu sobre coronavírus não está te levando a mais vida. Há uma oração mais profunda, há uma busca mais verdadeira de quem deve ser e como deve ser o coração de um filho de Deus. E também os sermões que você ouve não está fazendo nada, porque o Evangelho também mata. Por isso que é a letra. A lei mata, mas o Evangelho também mata. O Evangelho é um cheiro de morte para os que se perdem. Mas ele é um cheiro de vida só para aqueles que o Espírito Santo faz realmente através de ouvir aquele conjunto de frases, letra, não é? Palavras, com aquele significado que tem o Evangelho. O Espírito vivifica, ele dá aquelas coisas que é o Evangelho um significado real no coração. Então, quando eu ouço alguém falando sobre Jesus na cruz, realmente o amor dele me constrange, porque está acontecendo algo dentro de mim que corresponde. Mas quando a pessoa sentada do meu lado está ouvindo sobre o amor infinito de Cristo na cruz por mim, e o amor não me constrange, você vê, não está acontecendo nada dentro de mim, o Evangelho está me matando. Está aumentando minha culpa, como a lei faz quando diz não matarás, não cobiçarás. Eu cobiço, não é? Em vez, porque nada está sendo escrito nas tábuas do meu coração. Então a letra sobre tudo que você ouviu sobre o coronavírus te deu vida ou não. Se você relacionou o coronavírus com a realidade última, que é Deus, e começou a fazer as perguntas certas, por que eu senti isso? Por que eu fiquei com medo? Por que eu fiquei em pânico? Por que eu fiquei... Realmente eu acho que vou poder viver mais um dia na Terra se eu entrar numa caverna e ficar lá escondido? E por que eu... quando penso na morte, se desencadeia as mesmas coisas que no ímpio? Por que as coisas que o Evangelho disse não estão acontecendo? E eu começar a orar, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas não, eu defendo a minha posição de pânico, porque não está acontecendo nada. Eu nunca relaciono aquilo a Deus.
só a mim, só a minha sobrevivência, só há mais algum tempo no mundo. Então ela não me ensina nada. A letra sobre as palavras, as frases, as notícias sobre o coronavírus nunca são relacionadas à realidade última, Cristo. Mas Paulo podia relacionar a sua pena de morte a Cristo. Então não é que ele queria receber a pena de morte, mas ele diz, olha, como ele relacionava a coisa última e não a coisa em si, ele dizia, olha, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de tal maneira que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer dizer, como ele colocou a pena de morte à luz da realidade última, ele é vivificado. O Espírito Santo é que está fazendo isso. Mas quando o Espírito Santo não faz isso, tudo que você sabe sobre o valor infinito de Cristo não tem nenhuma realidade em você. Então, quanto mais você ouve sobre a realidade de que Cristo é totalmente desejável e satisfatório, mais isso te mata. Porque mais centrado em você mesmo você é. Você não consegue ver a glória de Deus na face de Cristo de tal maneira que aquela beleza te capture. De tal maneira, então, que Paulo diz que aquilo é um cheiro de morte para os que se perdem. Então, até mesmo um drama, uma doença devastadora pode se tornar um prisma produtor de adoração, através da qual a glória de Deus brilha, porque você relacionou aquilo à realidade última ou o oposto. Você passou anos, talvez, conosco em Jardim da Luz, ou pouco tempo, formando um hábito mental para toda a sua vida. Esse é o nosso propósito aqui. Como eu disse no início, agora encerrando, o propósito não é que você lembre cada palavra, é que você tenha formado um hábito mental, através da operação da obra do Espírito no seu coração, de pressionar para dentro, através do significado do texto bíblico, de todas as outras coisas, os acontecimentos da vida, a realidade final. Aprender a relacionar a pandemia, as ideias que você ouve, o livro que você lê, a realidade final que é Deus. E mais fundo nas realidades fundamentais que estão conectadas a tudo, ou seja, tudo existe para e por causa de Deus. Assim, a minha oração por você é que você possa viver pelo Espírito. É isso que Paulo está dizendo quando o Espírito vivifica. O Espírito, ele dá uma realidade interior que faz com que todas as coisas não produzam morte, mas vida, não com dicas humanas, você vê, ou não com a capacidade do livre-arbítrio. É que os olhos do seu coração, eles são iluminados para ver cada letra na lei, no Evangelho, num drama, no filme, em todas as notícias sobre o coronavírus, cada letra em seu relacionamento verdadeiro com Cristo. Como isso me leva até a realidade final, que é Cristo, a glória de Deus na face de Cristo, produzindo assim adoração sem fim. Então, o pensamento correto sobre Deus existe para que os sentimentos corretos sobre Deus fluam. E eles só fluem quando o Espírito Santo está vivificando ou vivificou os nossos corações. Sem essa obra do Espírito, a lei mata, o Evangelho mata. O Evangelho é um cheiro de morte. As notícias te matam. A pandemia te mata, porque nada é relacionado por você à realidade última, porque o Espírito Santo não está fazendo você enxergar a beleza de Deus na face de Cristo. Então, para você, coronavírus é sobre coronavírus e você, casamento é sobre casamento e você, a lei é sobre suas capacidades, o Evangelho é sobre você. Então você muitas vezes acha que o Evangelho parece uma maluquice. Como você não tem o prazer no Evangelho e ele traz muitas coisas que parecem ser ruins, como na vida de Paulo, então você só consegue ver, ouvir, e ele é um cheiro de morte. Assim, você deve entender que a letra mata na lei, no Evangelho, nos noticiários.
porque sem o Espírito Santo você nunca vai relacionar nenhuma dessas coisas à glória de Deus na face de Cristo, que é a realidade última. O casamento existe por causa de Cristo. A morte existe para que Ele um dia morresse aqui. Todas as coisas existem para magnificá-lo, de tal maneira que Paulo diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. O meu anseio, diz Paulo, é glorificá-lo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Quando chegar a hora de eu morrer, é óbvio que eu não vou morrer de saúde, né? Vou morrer com alguma coisa. Em vez de eu estar preocupado exatamente no como, de que, eu estou preocupado como ele vai ser glorificado. Jesus falou para Pedro: Pedro, a morte com a qual você me glorificará vai ser o assassinato. Então, em vez de Pedro ficar focado no assassinato, vou ser assassinado, tal, isso não seria vida, né? Mas como ele relacionou isso a Cristo, quando Pedro já está com uma certa idade, escrevendo sua última carta, ele diz: eu sei que meus dias aqui estão acabando. E Pedro está feliz, está tudo bem. Ele está dizendo: eu sei que a hora de glorificar Cristo com a minha vida está chegando. Você vê a verdade, a letra de que ele morreria assim, gerou vida por causa do Espírito Santo. Mas se ele tivesse sem só a letra disso, só ia gerar o que nele? Medo, desespero. Ele não ia poder mais viver, porque ele sabia, não importava se é daqui a 10 anos, eu vou morrer assassinado. Ele não ia poder viver com a ideia de que ele ia morrer assassinado. Mas você vê, essa palavra de Jesus para ele produziu vida, porque o Espírito Santo dá vida. Mas aquela palavra de Jesus sem o Espírito Santo dando, geraria morte, medo, desespero, horror. Então a letra mata e o Espírito vivifica. Isso tem um significado profundo que abrange todas as coisas. E cada mensagem aqui quer criar em você o hábito mental de relacionar tudo à realidade última: Cristo, sua glória, a glória de Deus na face de Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar.